Oi, meus amores, meus amorecos, tudo bem com vocês, gente? Eu espero muito que sim. Como vocês estão vendo no título, relato do meu parto pelo SUS, gente. Meu parto foi uma cesárea, né? E eu dei entrada no hospital para ter a minha filha dia 12 de fevereiro. E minha filha só foi nascer dia 15. Por que eu entrei logo? Porque tava com 2 centímetros de dilatação apenas e tinha que aguardar. Uma coisa que eu deixo para vocês, mães, que de primeira viagem, não vão pro hospital, pra maternidade, para ficar lá aguardando, não. Vão nas últimas. Quando é perto de nascer, vocês vão, que é muito melhor para vocês. E ali eu fui, né? Na época, o pai da minha filha, que a gente tava junto, ele perdeu o trabalho, ficou comigo lá. Eu fiquei numa sala que só tinha mulheres esperando para parir, ficar com aquelas macas, aquelas batas, né? E ele não podia entrar. Então eu dormia dentro com as mulheres, eu ficava lá com as mulheres, ele só podia entrar para ver como é que eu tava e saía. Ficava do lado de fora assim, do hospital, passava a noite lá com outros pais, né? Outros colegas lá que ele fez amizade. E assim foi. Aí quando foi dia 15 surgiu vaga no primeiro andar pra ter ela. Só que as pessoas que chegavam primeiro iam sendo atendidas primeiro. Aí, por último, a gente ficava lá aguardando. Mas como surgiu vaga, e eu já era diabética, né? Eu não tive diabetes gestacional, eu já era diabética, tomava apenas comprimido, né? E assim foi feito. Só que quando eu tava lá em cima, eu pensei que eu já ia chegar lá no primeiro andar, já ia passar lá de parto, não. Já tinha outras mulheres na frente. E aí eu disse, meu Deus, que hora vai ser eu? Aí como era, tipo assim, um risco, uma prioridade, né, pela minha diabetes, aí eu disse, era diabética. Aí eu disse, ai, por favor, deixa eu. Porque aí lá em cima foi o seguinte, quando foi no dia 14 à noite, 6 horas da noite, colocaram um comprimido na minha vagina, né? Um comprimido de induzir o parto. Fizeram de tudo para ser normal. Até o dia 15 de 6 da noite até 9 horas da manhã do dia 15 eu senti muitas dores. E eu nem sabia que tava virando o dia, que tava outro dia, que a gente lá dentro é tudo fechado, a sala do hospital, a gente não vê se é dia ou se é noite. E tome dor, muita dor, gente, porque fizeram de tudo pro parto ser normal, mas não teve jeito. E aí, finalmente, quando eu consegui a dilatação certa, que são os 9, a 9 centímetros de dilatação, tinha um doutor lá, que eu lembro até hoje dele, doutor Bruno. Ele foi fazer um toque, né? Que sempre faz toque para ver como é que tá a dilatação. Ele fez um toque errado. E aí, por isso, ele pegou o cordão umbilical e enrolou o pescoço da minha filha lá. E aí eu fiquei muito preocupada. Aí, vamos correr, vamos fazer logo a cirurgia dela. Mas depois ele foi lá e disse que tinha desfeito o que tinha tirado, né? Tudo isso com toque, né? Ela na minha barriga ainda. E aí eu aguardei de novo. Aí, não, vamos agora diabética. Aí me chamaram, aí eu fui. Tá aqui que ela tá rindo, escutando. Aí eu fui, gente, quando eu entrei lá na sala, as pessoas foram muito humanas comigo, muito humanas mesmo. Eu deitei na maca, aí veio uma enfermeira muito fofa, muito, muito doce, me abraçou. Eu fiquei na posição assim, abraçada a ela, e nas minhas costas foi o rapaz de anestesia, que era um gato. Que homem lindo, Jesus. Eu nunca tinha visto um homem tão bonito. Nossa. Aí ele pegou, aplicou anestesia, e aí eu deitei. A gente deita assim com os braços assim, né? E aí eu fiquei deitada e ele conversando comigo na cadeirinha que ele tava sentado, baixando o celular. E aí ela nasceu. Quando ela nasceu, eu não vi. Eu não vi ela nascendo, não vi choro, não vi nada. Ela nasceu quase mortinha, porque tava demorando muito dela nascer. E aí, depois ela foi lá pra sala, depois eu lá na mesa, assim, eles bateram muito nela, que ela ficou com essa parte aqui do braço dela roxa, ficou preta aqui, uns 3 meses, com essa partezinha roxa, preta, porque bateram pra ela acordar. E aí eu vi ela rapidinho assim, pronto. Dali eu fui pra uma sala, aguardar, vaga no quarto. E aí eu chorei tanto porque o pai dela não ficou lá, né? O pai dela não quis entrar lá no parto, o pai dela não ficou esperando lá. Quando o médico falou pra ele que ela tinha nascido e que tava tudo bem, ele saiu pra fumar. E aí a sala tava muito cheia. E aí dentro da sala ficou só eu deitada e a minha filha ficou fora da sala, num bercinho assim. E eu muito preocupada e eu chorando, porque os familiares das pessoas que estavam lá estavam entrando e saindo muita gente, eu com medo de roubarem ela. Aí eu chorei. Aí a mulher muito brava lá comigo, pegou ela, botou nas minhas pernas assim, pronto, eu fiquei tranquila. Eu tava anestesiada, né? Eu não tava sentindo mais nada daqui pra baixo.
E aí aconteceu isso, que ela nasceu, e aí eu fui muito bem atendida nessa parte depois que ela nasceu, porque ela nasceu no IMIP, aqui do Recife. E aí pegaram ela, fizeram o teste do olhinho, e o pai dela indo junto da enfermeira. Onde a enfermeira pegava ela para levar para fazer teste do olhinho, teste do pezinho, tudo, o pai dela ia junto, eu dizia, vá junto para não roubarem minha filha. A preocupação é essa, de roubar mesmo. E não se mexendo que tá batendo aqui. E o pós-parto foi maravilhoso, eu não tive o que reclamar, assim. Sabe, doeu, claro, que tava colando as peles novamente, né? Colando, tava se unindo, mas eu não senti, não foi uma coisa muito ruim, muito difícil, não. Difícil dor foi antes. Agora, eu acredito que se você for ter um parto normal, você vai sentir dor, mas não vai sentir a dor que eu senti, porque o meu foi tipo induzido, né? Forçaram, colocaram um comprimido lá para ter as contrações. Eu acho que o parto normal não tem tanta dor assim. Eu senti, gente, todas as dores de um parto normal, só que na última hora foi cesárea. E, tipo, eu não tenho o que reclamar, não. A gente foi muito bem atendida. Aí depois minha irmã foi pra lá, passar a noite lá com a gente, porque o pai dela foi pra casa dormir. E eu ficava com muito medo de roubarem, né? E o engraçado disso, gente, foi porque uma dúvida também, a anestesia não senti dor nenhuma, tá, gente? Dizem que é uma agulha desse tamanho que entra na coluna, não vi, e também não senti dor nenhuma, porque eu acho que eles passam anestésico antes. E engraçado que no IMIP aqui do Recife é um hospital que na época tinha muitos estudantes para se formar. Então a sala enchia de estudantes, a sala de mães. O estudante olhando, não sei o que, anotando. A gente parecia que estava sendo estudada mesmo. E aí entre dia 4 e dia 12, quando foi dia 15 ela nasceu. Eu não fui embora dia 16, porque parece que foi um domingo. E eu não fui embora eu não fui embora, eu fui embora dia 17. Porque ela nasceu um pouquinho amarelinha e ela precisou ficar lá para tomar banho de luz, ultravioleta, essas coisas. Mas foi tranquilo. A melhor coisa que tinha é chegar em casa. Eu amei chegar em casa. Eu não queria ninguém na minha casa. Eu queria o pai dela, a gente se trancar em casa e dormir. Porque eu queria dormir em paz, né? Porque lá no hospital a cama é grande, né? Eu não conseguia subir na cama do hospital sem ter que me apoiar e doer a cirurgia, né? Que tava, né, tá cheia de ponto. E aí eu ficava só na cadeira assim com ela, botava ela no meu braço lá, ficava na cadeira assim. E eu tava orando para chegar em casa. A melhor coisa que teve para mim foi chegar em casa. Ela dormia muito, ela foi uma menina muito tranquila, dormia, não aperreava em nada. E aí eu tava só orando mesmo para chegar em casa. Tomei meu banho, botei ela na cama e fui dormir. Mas como eu dormi, como eu descansei. E é isso, gente. Se vocês quiserem saber mais outras coisas, como foi, tipo, adaptação, recém-nascido em casa, como é que foi, deixa aqui nos comentários que eu vou contar pra vocês, tá bom? O vídeo tá ficando um pouquinho grande, mas eu espero que eu acho que eu contei tudo, né? Eu resumi tudo pra vocês. E é isso. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até os próximos vídeos.